alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Ivana, nós vamos dar início agora a mais uma aula de Geografia para os alunos do 6º ano. Então continue com a gente, pega o seu material para vocês fazerem algumas anotações. E hoje o nosso tema, claro, como a gente vem falando durante essas semanas, sobre tempo, clima, tempo atmosférico, zonas térmicas da Terra, hoje nós vamos tratar sobre os climas da Terra, certo? Então, o que a gente vai aprender? Nós vamos analisar a constituição dos climas em diferentes escalas geográficas. O que são essas escalas geográficas? Diferentes escalas do globo, diferentes lugares, certo? Porque o clima, é claro, ele vai variar de um espaço geográfico para outro, compreendendo a articulação entre elementos e fatores, a interação entre essas escalas, do microclima ao global, passando pelas escalas intermediárias, certo? Esse conteúdo vocês irão encontrar na página 144 do livro de vocês, capítulo 11, onde trata sobre tempo e clima atmosférico. Bom, eu trouxe aqui o mesmo quadro da aula passada para a gente relembrar. Vocês sabem que tempo e clima são dois termos diferentes, mas que às vezes no cotidiano, por não ter conhecimento, a gente utiliza como sinônimos, certo? Só que tempo está relacionado ao tempo presente, ao agora, ok? O tempo ele pode mudar a qualquer momento, pode fazer sol de manhã, à tarde pode chover, certo? O clima não, o clima é um comportamento do tempo atmosférico, ou seja, um meteorologista, ele estuda durante 30 anos, todos os dias, o comportamento do tempo atmosférico de uma determinada região. E aí ele faz as suas anotações e em 30 anos ele define qual é o clima certo daquela região. Então o clima ele não muda tão facilmente, ele pode mudar, mas não tão facilmente, certo? E outra coisa, o clima ele envolve todo um estudo, ok? Envolve fatores climáticos, envolve elementos climáticos. Olha só, relembrando os fatores climáticos do clima da aula passada. Os fatores nós temos a latitude vai estar relacionada justamente às zonas térmicas da Terra, que foi aquela aula que nós demos, certo? Maritimidade, continentalidade, a diferença, quando você está próximo do mar, é claro que o tempo atmosférico próximo do mar ele é mais úmido. Quando você está dentro do continente, o clima ele se torna mais seco. A altitude, certo? Quando você está em uma altitude mais elevada, por conta da pressão atmosférica, o clima ele se torna mais frio e mais rarefeito. E também tem a questão da vegetação, que pode tornar o ambiente, embora dentro do continente, pode tornar o ambiente mais úmido, correntes marítimas e relevo. Elementos climáticos, relembrando, quais são os elementos climáticos? Os elementos climáticos eles vão variar no tempo, ok? E no espaço. Lembrem-se, os fatores eles não irão variar, ok? É uma condição. O tempo não, o tempo ele vai variar, como por exemplo a radiação do calor do sol, Ele vai diferenciar de um lugar para o outro, lembrando que próximo à linha do Equador, é óbvio que nós recebemos maior radiação solar, por isso que as temperaturas são mais altas. A temperatura, ela irá variar, Teresina, por exemplo, ela é de clima quente, um clima tropical semiúmido, porém, nem todo dia em Teresina será muito quente ou quente, ok? A pressão, que é o peso do ar, ok? E quando eu falo de pressão, eu estou me referindo à altitude. Geralmente, em altitudes mais elevadas, a pressão atmosférica é menor. E a umidade do ar, que ela também pode variar. Bom, eu trouxe aqui para vocês compararem em relação às zonas climáticas da Terra, que vai definir alguns tipos climáticos, ok? Da Terra. Relembrando, as zonas climáticas da Terra são 5, Nós temos a zona polar glacial ártica, a zona temperada do norte,
A zona intertropical, que fica próxima à linha do Equador, se chama zona intertropical ou tropical, porque fica entre os trópicos, o trópico de Câncer ao norte, né? E o trópico de Capricórnio ao sul. Nós temos a zona temperada do sul, que também pode se chamar de zona subtropical, ok? E zona polar glacial antártica, cada um com o seu tipo, sua característica climática diferente e está de acordo com a radiação do Sol, certo? Olha só, os climas da Terra. Os climas da Terra que nós estudamos no ensino básico, ela é uma classificação de um meteorologista, um físico, o William Cooper, certo? Ele definiu 10 tipos de clima da Terra, que são o clima equatorial, que fica próximo à linha do Equador, ok? O clima mediterrâneo, que fica na região do mar Mediterrâneo, mas aí vocês irão ver que há variações em outros locais do mundo por conta da característica ser muito parecida com o clima mediterrâneo. Nós temos o clima tropical, olha só, vamos ver aqui anteriormente. Como definiu, né? Zona tropical, ele definiu lá o clima tropical com base nas zonas térmicas da Terra. Clima temperado, da mesma forma, né? Nós temos lá as zonas temperadas, zona temperada do norte, zona temperada do sul. Ele também utilizou essa terminologia. Nós temos o subtropical, que é a zona temperada do sul, ok? Nós temos o clima frio, o clima desértico, que é uma característica mais peculiar, certo? Nós temos o clima polar, e aí, mais uma vez, ele usa as zonas térmicas da Terra para definir esse tipo de clima. O clima semiárido, que nós conhecemos aqui no Nordeste muito bem, e o frio de montanha, que está relacionado à altitude. Vamos lá. Eu vou falar sobre alguns tipos de clima, certo? Existem os 10 principais tipos de clima em todo o mundo que são influenciados por fatores e elementos climáticos, como eu acabei de falar. Que são os tipos de climas que eu mencionei, ok? Irão existir outros tipos de clima, mas como eu falei para vocês, para o ensino básico, nós estudamos apenas esses 10 tipos de climas. Eu vou falar de alguns, não vai dar para falar de todos, mas aí você pode fazer uma relação, um quadro, junto com o professor de vocês, colocando o clima e características de cada um, ok? Vamos falar sobre o clima equatorial, que é importante para a gente? Ó, o clima equatorial é registrado nas zonas próximas ao Equador, como partes da África e do Brasil. O clima equatorial, como vocês estão vendo ali no canto direito superior da TV de vocês, ele também vai se encontrar ali nas ilhas da Indonésia, certo? No Vietnã também, a Malásia. Então, o clima equatorial vai estar próximo da linha do Equador. Vai ter uma característica peculiar. Por quê? Porque vai ser bastante úmido e quente. Quente porque está próximo à linha do Equador e recebe maior radiação solar. E úmido porque chove bastante devido às condições dessa região, porque vai ter muita vegetação nessa região, por isso que denominamos de floresta equatorial. A Amazônia é uma floresta equatorial, certo? Ele é quente e úmido, como eu falei para vocês, tem pouca variação térmica, não vai mudar durante o dia, por exemplo, não vai chegar a 18 graus e durante a tarde vai para 35 graus, não, ele vai ter uma variação térmica menor, fica em média de 25 graus, ok? No clima equatorial, há chuva abundante durante o ano todo. Então, o que vocês vão guardar aí e anotar? Que o clima equatorial, né, é o clima que está próximo à linha do Equador, por isso que recebe esse nome, é quente e úmido, a variação térmica não é muito grande, fica em torno de 25 graus. Vocês anotem aí. E chove durante todo o ano, ok? Chove durante todo o ano. Por isso que dizem, né, em Belém, lá em Belém, é próximo da linha do Equador, o clima lá é equatorial,
toda tarde em Belém chove. É incrível. O pessoal já vai dizer, vou sair antes da chuva, vou sair depois da chuva. Geralmente eles falam isso lá em Belém, por conta dessa característica. Vamos para o clima tropical. O clima tropical também é importante para a gente, para nós brasileiros, né? É um clima do nosso estado, inclusive, de uma parte do nosso estado, né? Porque tem uma parte do nosso estado ali no sudeste do Piauí que o clima já é semiárido. O clima tropical ele ocorre nas zonas próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio, ou seja, ele fica entre o trópico de Câncer, né? Hemisfério norte, trópico de Câncer, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Aqui vai ter o clima tropical. Tem temperatura média anual é de 20 graus Celsius. A principal característica, olha só, anotem aí, a principal característica do clima tropical é a clara definição de duas estações do ano bem definidas. Então, o clima tropical terá duas estações do ano bem definidas, que é o inverno seco e o verão chuvoso, ok? Por isso que no Piauí, por exemplo, a gente às vezes, nós estamos no outono, mas as folhas caem, às vezes, né? Em algumas árvores, algum tipo de vegetação, as folhas realmente caem durante o outono, mas nem todas ocorrem isso, ok? E durante a primavera também a gente fica esperando as flores, mas a paisagem não é tão parecida com a paisagem de uma verdadeira primavera, né? A nossa primavera, inclusive, é uma das épocas mais quentes do ano, que é ali em outubro, novembro, certo? E uma característica interessante, aliás, um aspecto interessante é que a gente confunde muito aqui no Piauí. Às vezes a gente acha que o inverno é durante dezembro, janeiro, por conta da chuva, porque deixa o calor mais ameno, né? Diminui mais o calor, a gente fica com uma temperatura mais agradável e aí a gente associa a inverno. Mas não, na verdade ali é o verão, né? O verão. Porém, a gente sente um verão com uma temperaturas mais amenas. E o nosso inverno, que é o que está ocorrendo agora, no mês de junho, vai até o início de setembro, ele é um inverno mais quente. Por quê? Porque é seco, não chove, ok? E se chove, às vezes é uma característica. A gente fala, né? É a chuva do caju, é a chuva da manga. A gente fala geralmente isso. Como vocês estão vendo, o clima tropical, né? Ele vai se concentrar, como eu falei, entre a zona intertropical, as zonas dos trópicos. Você vai encontrar ali na parte central da África, na parte da América Central e também ali na Índia, uma parte no sul da Ásia e também ali no norte da Austrália. Olha só o que eu trouxe para vocês, que é interessante. Recentemente, quem está assistindo os jornais está vendo que na Espanha, na Itália, na Turquia, está tendo muitos incêndios, ok? E também, se eu não me engano, lá no Extremo Oriente, está tendo muitas enchentes, certo? Por conta do clima. Essa época do ano, a parte do hemisfério norte, ela recebe uma maior incidência solar. O clima ele fica mais quente, certo? Então, a parte do hemisfério sul, ao mesmo tempo, recebe menor incidência solar por conta do eixo de inclinação da Terra. Não só por conta do eixo de inclinação da Terra, por conta de dois movimentos. A gente tem o movimento de precessão da Terra e junto com o movimento de precessão da Terra, nós temos o movimento de rotação, né? Então, é como se o globo ele rebolasse, justamente. É como se o globo rebolasse por conta desses dois movimentos. E aí, em partes do ano, nós vamos ter um hemisfério que vai receber maior calor do Sol e outro hemisfério que vai receber menos calor do Sol, menos radiação. No caso desse momento, no caso de junho, período de junho aqui, junho, julho e agosto, no Brasil, ocorre o inverno, ou seja, o hemisfério sul está recebendo menor incidência solar, enquanto no hemisfério norte ocorre o verão. Há uma maior incidência solar, por isso que lá está ocorrendo muitas queimadas, estão ocorrendo chuvas muito
chuvas torrenciais, que são chuvas típicas de verão, ok? Vamos falar sobre o clima subtropical, que é o que ocorre aqui no Brasil. Vocês estão vendo ali no monitor de vocês, no canto direito, que o clima subtropical ele vai existir no sul do Brasil, né, na parte da Argentina, mas também ele vai se encontrar nos Estados Unidos, ali na parte sudeste dos Estados Unidos, ali um pouquinho ali na parte da África e especialmente ali na zona oriental da China. Olha só o clima subtropical. Marca as regiões abaixo do trópico de Capricórnio, ok? Mas nem sempre será dessa forma. Como nós estamos vendo ali, parte do oriente da China, ela está entre os trópicos. Porém, o clima é característico subtropical, porque foi estudado o quê? Durante 30 anos para ele definir esse clima dessa forma. É marcado pela diferenciação térmica durante o ano, porque tem 4 estações bem definidas. Olha só, clima subtropical tem 4 estações bem definidas. Então, no clima subtropical, eu consigo observar bem pela paisagem, até como as pessoas se comportam quando é verão, né? Porque vai utilizar o guarda-chuva, porque vai chover bastante, vai usar roupas mais leves porque vai estar quente. Eu vou saber quando é inverno, porque as pessoas vão utilizar mais casacos, né? Mais manta, mais lã. Eu vou saber quando é outono, quando eu olho a paisagem e vejo as folhas caindo. Eu vou saber quando é primavera, quando fica a paisagem toda florida da vegetação. Então tem 4 estações bem definidas, é como o clima temperado. Os principais extremos de temperatura ocorrem no verão. Então, durante o verão, o clima é mais quente, né? Com variação de 20 a 25 graus. Ah, professor, mas 25 graus pra gente, 25 graus pra gente é muito bom, né? É meio assim friinho, dá para usar um casaco e tudo mais. Não, mas para quem mora naquela região, no clima subtropical, lá no sul do Brasil, 25 graus é muito quente para eles, né? E se for a 30 graus, Deus me livre. Parece que eles estão passando pelo apocalipse. Os principais extremos de temperatura ocorrem no verão, como eu falei, né? Variação de 20 a 25 graus. E no inverno, quando os termômetros podem marcar entre 0 e 10 graus. Quando o termômetro marca 0 graus, significa que se chover, vai ocorrer o quê? Neve, vai nevar, vai ocorrer geadas. Nesse ano, o sul do Brasil ele teve temperaturas extremas que ficaram abaixo de 0, temperaturas negativas, chegou a 17, menos 17 graus Celsius, certo? Então, assim, nevou no Brasil. Olha que loucura como está o clima no mundo. O clima no mundo está se modificando e por conta do quê? Por conta da ação das atividades humanas, que está acelerando o processo. O clima ele muda naturalmente, porém, com a ação das atividades humanas, ele aumenta o processo de mudança. Clima mediterrâneo, olha que interessante. O clima mediterrâneo é caracterizado por invernos curtos e de temperaturas baixas, variando de 0 a 15 graus. Ok. Já o verão é longo, registrando temperaturas que oscilam entre 18 e 25 graus. É um pouco parecido com o clima subtropical, né? Só que presta atenção, o período chuvoso é o do inverno, certo? E o período seco ocorre no verão. Então é diferente, por exemplo, do clima tropical. No clima tropical, o período chuvoso é no verão e o período seco é no inverno. No clima mediterrâneo, que vocês estão vendo agora, o período chuvoso é no inverno e o período seco é no verão. Embora o inverno seja breve e o verão mais longo, né? As 4 estações do ano estão bem definidas também, diferente do clima tropical, que só tem 2 estações bem definidas. É encontrado nas regiões localizadas juntos ao mar Mediterrâneo, como vocês estão vendo aí, de vermelho no canto direito do monitor de vocês.
é uma característica típica daquela região, porém vocês irão encontrar também o clima mediterrâneo na parte sul ali do Chile, na parte oeste dos Estados Unidos e no sul da Austrália. Ah, professora, mas não é do Mediterrâneo, não é do mar Mediterrâneo? Sim, mas as características dessas outras regiões são muito parecidas e idênticas com o clima mediterrâneo. Por isso que ocorrem nessas regiões também. Clima desértico. Os alunos adoram quando a gente fala de clima desértico, né? Não sei porquê, mas eles gostam. Olha só, no clima desértico, o calor com médias de 30 graus Celsius de temperatura como a principal característica. Então, são temperaturas bem elevadas no clima desértico. Não importa, olha só, não importa se eu estiver, por exemplo, num deserto com altitude elevada. O clima é quente durante o dia, né? As chuvas são escassas, ou seja, às vezes nem chove. Tem ano que nem chove no deserto. São quase insignificantes, podendo não haver chuva, né, durante o ano. A umidade do ar, se não chove, não tem umidade. A umidade do ar é baixa, chegando a 15%. As altas temperaturas durante o dia. Veja uma característica interessante. A variação térmica no clima desértico, ela é muito alta. Então, se durante o dia pode fazer 40 graus, durante a noite pode chegar até a 0 graus, porque é uma variação térmica muito grande durante o dia e a noite. À noite, por estar mais frio e o solo ele esfria mais, vai ocorrer uma maior, aliás, o clima, o tempo vai mudar, né? O tempo atmosférico muda, fica ventando muito, há muita brisa e tudo mais no clima desértico por conta da pressão atmosférica, e aí vai fazer muito frio durante a noite, ok? Esse tipo de clima é encontrado no deserto do Saara, da África, que é o que a gente mais conhece, certo? Ele é encontrado também no Oriente Médio, no Oeste norte-americano, na região de Sonora, lá dos Estados Unidos, no Norte mexicano, no deserto do Atacama, que fica no Chile, que tem altas altitudes. Então, não esquecer, clima desértico tem escassez de chuva, às vezes nem chove, mas a variação térmica também é elevada. Faz muito calor durante o dia e faz muito frio durante a noite. Continuando, vamos lá. Olha o clima semiárido, não posso deixar de falar dele, ok? O clima semiárido não existe só no Nordeste, não. Tem em outras partes do mundo, né? O Nordeste é interessante porque o clima semiárido no Nordeste é a região onde tem é a região onde se concentra a maior parte da população. Então, da população relacionado ao clima semiárido. Em outras partes do mundo, o clima semiárido não vai ter uma população tão extensa assim quanto a que a gente tem aqui no Nordeste. Então, a gente se adapta melhor ao clima, ou se adaptou melhor ao clima semiárido. Como é que é o clima semiárido? Nós já sabemos, né? Chuvas irregulares e escassas, porém chove, não é como o deserto, chove durante o ano, mas é escassa, né? Tem a temperatura bastante elevada, né? Tem umidade baixa, porque se não chove, a umidade ela baixa. São as principais características do clima semiárido. A temperatura média anual chega a 27 graus Celsius. Claro que ela pode chegar a muito mais isso, porém é a média, ok? Não se esqueçam disso. E as chuvas variam em, no máximo, 750 milímetros no ano. É muito pouco, gente, muito pouco. 750 milímetros ao ano. Além de escassas, as chuvas são irregulares e mal distribuídas durante o ano. É registrado na região nordeste brasileira. Porém, nós vamos encontrar clima semiárido ali na Patagônia, onde é muito frio, é um clima quase polar. Mas na Patagônia, nós vamos ter um clima semiárido. Por quê? Porque ele é seco. Ele é seco. Mas por estar com por ter, né, a sua latitude maior,
por estar mais próximo dos polos, o clima é frio. Frio, porém seco. Chove, mas nem tanto, tem chuvas irregulares. Por isso que o clima da Patagônia é um clima semiárido. Olha que interessante, né? Enquanto que o clima do semiárido do Nordeste ele é quente, na Patagônia o clima semiárido ele é frio. Vamos lá? Vamos para a nossa atividade. Eu trouxe aqui, acho que foi 2 questões, mas vamos lá. Primeira questão. O que mais há na Terra é paisagem. Não faltam cores a esta paisagem. Tem épocas do ano em que o chão é verde, outras em que é amarelo e depois castanho e negro. Olha que lindo isso. Ele está mostrando as 4 estações conforme as cores. Verde, o que seria o verde? Será que o verde seria o verão? Amarelo seria o quê? A primavera? Castanho seria o outono? Negro seria o inverno? Inclusive, na própria moda, né, se utiliza muito isso. Durante a primavera, os estilistas eles usam flores. Durante o inverno, os estilistas usam cores mais escuras, mais, né, a cor mais próximo do preto. Durante o outono também é a mesma coisa, outono e inverno, eles usam as cores mais amarronzadas, mais castanhos e etc. Então é um texto, né, tirado de Saramago, José Saramago, nosso poeta nordestino. O Brasil apresenta a maior parte de suas terras na zona intertropical da Terra, ok, né? Que resulta em climas que não apresentam as 4 estações definidas. Então, o Brasil possui maior parte das suas terras na zona intertropical, onde não tem 4 estações definidas. Foge essa consideração apenas o clima. Ele quer aquele clima do Brasil que não se encontra nesse clima intertropical, onde só há 2 estações bem definidas. Ele quer aquele clima que foge disso e tem as 4 estações bem definidas. Quem prestou atenção na aula já sabe qual é. É o clima equatorial? Não, o clima equatorial está próximo à linha do Equador. Ele é quente e úmido, viu? Chove o ano todo. Clima tropical de altitude? Também não, certo? Clima tropical de altitude é frio. Clima subtropical? É o clima subtropical, né? Que fica na parte sul do Brasil, tem 4 estações bem definidas. Clima temperado? Aí se ele colocasse temperado do sul, poderia até confundir a gente, mas não é. Clima tropical litorâneo também não é. O clima tropical litorâneo ele é bastante úmido e quente, né, durante o ano todo. Então, a resposta certa é gabarito letra C, clima subtropical. O nosso tempo encerrou, vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.